fosse pra definir, assim, esse primeiro volume dessa nova fase do Jamie Delano, eu acho que dá pra chamar ela de desconfortável. Cara, é um gibi assim macabro, tem animais morrendo o tempo todo, tem cadáver, é todo mundo muito feio, parece que todo mundo tem a capacidade, sei lá, de ter um demônio dentro de si e matar alguém. É bizarro, bizarro. Sim, tem uma nova fase do Homem Animal nas bancas, a fase do Jamie Delano, né? Escrita pelo Jamie Delano, um cara que vem do Hellblazer, um cara que trabalha nos seus roteiros o horror, né? Ele é um escritor de horror. E é justamente essa pegada que ele vai colocar no Homem Animal, como eu falei no começo, assim. É um gibi com imagens, assim, pra te perturbar, né? Sei lá, por exemplo, tem um momento aqui que eles estão assando um peixe. E aí o tempo todo tem aquele peixe morto sendo focado. A primeira cena do quadrinho é um cachorro sendo morto, tá atropelado. Os desenhos desse primeiro volume são do Steve Pugh, que fechou completamente com o estilo de roteiro de Jamie Delano. Parece que todas as cenas desenhadas pelo Steve tem uma iluminação ruim, sabe? Quando a iluminação tá de um jeito estranho e a pessoa parece que tem muita sombra, que ela fica mais feia do que ela deveria ser, sabe? Essa fase ela saiu nos anos 90 nos Estados Unidos e assim, ela não é necessário ter lido o que veio antes. No caso a fase do Rick Veitch que a Panini publicou. Ela até tem, ela pega coisas que aconteceram antes, como por exemplo o fato do Cliff, né, o filho do Homem Animal, ter sido raptado, ele tá sumido. E eles usam isso, mas nada assim que, nossa, se tu não leu o que veio antes, tu não vai entender. Não, até sugiro que tu não leia o que veio antes. Procura ler direto esse aqui, o Carne e Sangue, que dá pra entender numa boa. E a trama ela trata exatamente disso, é o homem animal indo atrás do Cliff, né, tentando salvar o seu filho, a esposa tá com saudade, né, não sabe, enfim, né, não sabe o que aconteceu com a criança. E ao mesmo tempo, enquanto o Bud tá indo atrás do filho, a gente tem a Maxine, a garotinha, tendo sonhos, umas premonições de futuros bizarros. E vamos combinar que criança tendo sonho é sempre macabro, né? Ah, detalhe, o Bud não consegue ver onde tá o Cliff, mas tu como leitor tá o tempo todo acompanhando o que tá acontecendo com o moleque. Ele tá na casa de um tio meio louco, e aí o tio leva ele pra fazer coisas bizarras, o tio é um caçador, como eu falei, sempre tem animais mortos aparecendo o tempo todo, até que acontece uma coisa que eu não posso falar o que é com o Bud, e a gente vai acompanhar a repercussão disso dentro da família dele. E agora eu vou soltar um pequeno spoiler. Então, no caso, se tu já leu a fase do Monstro do Pântano do Alan Moore, eu acho que esse é um spoiler legal de tu tomar. Mas se tu não leu, dá uma olhada nesse encadernado, acho que tu vai gostar, tá? Dá pra ler numa boa só o primeiro volume. Se tu já leu um pouco sobre essa fase do Jamie Delano, tu sabe que o plano dele era imitar o que aconteceu com o Monstro do Pântano, quando o Alan Moore assumiu, né? Então, aquilo que eu falei que acontece com o Bud é ele ser morto. E é de um jeito muito escroto, ele é atropelado por um carro, cara. Olha só, uma roda corta ele no meio, o braço se abre, os ossos se afastam. Enfim, mas a ideia da jornada do Bud aqui nesse primeiro volume, isso acontece logo na primeira edição. É justamente ele passar por aquilo que o Monstro do Pântano passou. Ele vai conhecer o vermelho, ele vai tentar renascer aos poucos, ele vai habitando pequenos animais. E aí a gente tem o seguinte, né? É uma cópia do que o Alan Moore fez, mas eu vou te falar que o Jamie Delano, ele consegue ter um estilo próprio dentro disso, sabe? E é legal, sabe? Eu acho que é uma coisa que poderia acontecer com o Homem Animal, né? Porque se existe o reino do verde, por que não vai existir o reino do vermelho com os animais? Então é realmente muito legal essa expansão da mitologia do Animal Man. Enfim, é um gibi bem legal de ler, né? Um gibi de horror, é sempre bacana. E se tu é um cara que, como eu, conheci o Jamie Delano lá do Hellblazer, eu vou te falar que aqui ele deu uma diminuída nos textos, sabe? Não é... Pô, porque tinha arcos do Hellblazer que eram horrível de ler, sabe? Parecia que o negócio não tinha fim, porque era muito texto e textos que não levavam a lugar nenhum. E aqui no Animal não, ele deu uma bela de uma diminuída. Bom, é isso, eu vou te pedir que se tu já leu isso aqui, comente, pra não me sentir muito sozinho, sabe? Então se tu já leu o Animal, deixa aí as tuas impressões. E eu espero que esse videozinho tenha sido útil aí pra ti. Links dos últimos programas aqui do canal, tem um videozinho sobre a nova Thor, e um outro sobre a morte da Gwen Stacy, revelações bombásticas sobre a morte dessa personagem são feitas aqui. Sim, dá uma olhada. Tá legal? Vou indo lá, tchau.